Bomba na Toca da Raposa. O que aconteceu na noite desta quarta-feira ninguém esperava. E nem mesmo os torcedores mais antigos do Cruzeiro estavam preparados para o que estava por vir. Uma fala carregada de emoção, surpresa e polêmica vinda de Mano Menezes simplesmente explodiu nos bastidores e deixou toda a nação azul em choque. O clima na Toca da Raposa, que era de pura euforia após mais uma vitória importante, mudou completamente depois que uma declaração inesperada veio à tona. Uma fala que abalou o orgulho celeste e reacendeu velhas feridas. Fontes próximas garantem que as palavras de Mano ecoaram forte nos corredores, mexendo com jogadores, dirigentes e torcedores. O ex-treinador, conhecido por sua postura firme e seu conhecimento profundo sobre o Cruzeiro, decidiu abrir o jogo como nunca antes. E o que ele disse está pegando fogo nas redes sociais e dominando as rodas de conversa entre os apaixonados pela Raposa. Mas o que mais impressiona é quem disse. Estamos falando de um dos nomes mais marcantes da história recente do clube, alguém que viveu a Toca por dentro, que sentiu o peso da camisa e carregou o Cruzeiro em momentos decisivos. E agora, pela primeira vez em muito tempo, ele resolveu quebrar o silêncio e falou tudo. Mas antes de relevar tudo o que Mano Menezes falou sobre o cabuloso, se você é daqueles que vivem o Cruzeiro 24 horas por dia, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para continuar acompanhando tudo o que acontece com o cabuloso. A cada nova vitória, cada nova polêmica, cada nova entrevista, o Cruzeiro mostra que vive uma fase intensa, vibrante e que está chamando a atenção até mesmo de seus antigos adversários. E é exatamente por isso que as palavras ditas nesta quarta-feira têm causado tanto impacto, porque vieram de alguém que sabe o peso que é enfrentar o Cruzeiro em campo. O clima no vestiário após a partida entre Cruzeiro e Grêmio era de pura tensão. Enquanto os jogadores celestes celebravam o triunfo que os mantém firmes na parte alta da tabela, o outro lado sentia o amargo gosto da derrota. Mas o que ninguém esperava era que o técnico gremista, Mano Menezes, fosse além da análise tática e fizesse uma série de comentários que rapidamente repercutiram em todo o Brasil. O ex-treinador cruzeirense, conhecido por seu tom firme e por nunca fugir das perguntas, fez declarações que misturaram crítica e reconhecimento, uma combinação que despertou curiosidade e respeito até mesmo entre os torcedores mais exigentes do Cruzeiro. E foi exatamente durante a entrevista coletiva pós-jogo que Mano Menezes soltou o que todos estão comentando. Questionado sobre o lance polêmico que envolveu Lucas Silva dentro da área, o treinador não mediu palavras. Achei que foi pênalti o lance da bola que bateu na mão de Lucas, porque para mim, com o braço daquela altura, não é posição normal em lugar nenhum. Mas um dia é um critério, outro dia é outro critério, afirmou em tom de insatisfação. Logo em seguida, Mano Menezes demonstrou respeito pelo Cruzeiro e deixou escapar o que muitos interpretaram como um elogio grandioso à equipe mineira. Achei que a equipe fez um bom jogo. Foi tecnicamente bem jogado pelas duas equipes. Um jogo que nós imaginávamos um grau de dificuldade como ele teve. Penso até que a equipe se impôs no início do jogo como um mandante, tomou a iniciativa, pegou a bola na característica da nossa equipe, explicou o técnico do Grêmio. Mas o ponto alto da fala de Mano veio logo depois, quando ele reconheceu de forma explícita a força do Cruzeiro de Leonardo Jardim. A equipe teve brilho, lutou, se entregou como tem que se entregar. Não fez o resultado porque estava diante da terceira melhor equipe do país, do Campeonato Brasileiro, e ela se aproveitou, e criou a chance para nos ganhar. Também se perde assim, também se ganha assim, completou. Essa fala repercutiu fortemente entre os torcedores cruzeirenses, que viram nas palavras de Mano um atestado do novo patamar que o Cruzeiro vem alcançando nesta temporada. A sinceridade do treinador
somada ao peso de sua trajetória no futebol brasileiro, fez o país inteiro voltar os olhos para a Toca da Raposa. Afinal, não é todo dia que um técnico rival, e ainda por cima, um ex-comandante da própria equipe, reconhece publicamente a superioridade técnica e a força tática de um adversário direto. Esse gesto de Mano Menezes teve um impacto que ultrapassou o campo esportivo. Foi um sinal de respeito, de maturidade e de reconhecimento pelo trabalho que vem sendo feito no Cruzeiro. Sob o comando de Leonardo Jardim, a equipe tem apresentado um futebol consistente, moderno e extremamente competitivo, com uma proposta de jogo clara e identidade bem definida. É um Cruzeiro que sabe o que quer e como chegar lá, que alia intensidade e organização tática a uma mentalidade vencedora. Esse desempenho reforça na prática as palavras de Mano e fortalece a percepção de que o projeto liderado por Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, começa a se consolidar como um verdadeiro caso de sucesso nacional. Um modelo de reconstrução que devolveu ao clube o protagonismo que há tempos sua torcida esperava ver renascer. Dentro da Toca da Raposa, a repercussão das falas foi imediata. Jogadores, comissão técnica e até funcionários do clube comentaram a entrevista de Mano Menezes. Muitos enxergaram a fala como um reconhecimento público de que o Cruzeiro voltou a ser um time temido, aquele mesmo Cruzeiro que impunha respeito nos gramados e era sinônimo de entrega, intensidade e técnica refinada. O tom respeitoso de Mano fez com que os bastidores do clube se enchessem de orgulho. Uma sensação de que o trabalho de reconstrução realmente está no caminho certo. A torcida, claro, não deixou passar batido. As redes sociais se encheram de comentários sobre as palavras do treinador gremista. Muitos torcedores celestes agradeceram ironicamente pelas aulas que o Cruzeiro deu em campo e afirmaram que o reconhecimento de Mano Menezes é apenas mais uma prova de que o time de Leonardo Jardim está pronto para brigar por algo grande. Há quem diga que o Cruzeiro atual é, de fato, um dos times mais organizados do país. E quando um técnico experiente como Mano Menezes diz isso publicamente, o impacto é ainda maior. E é impossível negar que o Cruzeiro vive uma fase de amadurecimento impressionante. Com um elenco equilibrado, jogadores que entendem o papel dentro de campo e uma filosofia de jogo que prioriza a intensidade, o clube mineiro tem deixado para trás o fantasma das últimas temporadas. O que se vê agora é um time confiante, que acredita em seu treinador e que, acima de tudo, tem uma identidade clara. A vitória sobre o Grêmio não foi apenas mais 3 pontos, mas um símbolo de evolução. E as palavras de Mano Menezes só reforçam essa percepção. Enquanto isso, Leonardo Jardim segue firme em seu trabalho, com uma postura tranquila, analítica e extremamente profissional. O treinador português conseguiu em pouco tempo implementar uma mentalidade vencedora e disciplinada, fazendo com que o Cruzeiro voltasse a ter padrão de jogo e respeito dos adversários. O que Mano Menezes viu e elogiou é exatamente o reflexo do que o torcedor esperava há anos. Um Cruzeiro forte, com alma e com capacidade real de vencer qualquer um dentro do Campeonato Brasileiro. Os números também falam por si. O Cruzeiro tem uma das melhores defesas do país, um meio-campo equilibrado e um ataque cada vez mais letal. Jogadores como Lucas Silva, Matheus Pereira e Zé Ivaldo têm se destacado com atuações seguras e intensas, demonstrando o quanto o elenco está comprometido. E quando alguém como Mano Menezes, que já conhece a essência cruzeirense, afirma que o time é a terceira melhor equipe do país, o torcedor sente que esse reconhecimento tem fundamento. Dentro da estrutura do futebol brasileiro, poucos clubes conseguem combinar tradição, investimento e estabilidade técnica como o Cruzeiro está fazendo neste momento. A SAF de Pedro Lourenço trouxe mais que dinheiro.
trouxe um novo modelo de gestão onde cada decisão é pensada a longo prazo. Isso tem feito o clube se consolidar como uma das potências emergentes da Série A, e a fala de Mano apenas reforça que o Cruzeiro está no caminho certo. O próprio ambiente do Cruzeiro mostra isso. Quem passa pela Toca da Raposa percebe que o clima é de confiança e foco total. A equipe sabe que está sendo observada e que cada vitória fortalece não apenas o elenco, mas todo o projeto. E ver um ex-técnico reconhecendo essa força dá ainda mais motivação para o grupo seguir evoluindo. O Cruzeiro sabe que ainda há muito a conquistar, mas sente que, pela primeira vez em muito tempo, o horizonte é completamente azul. A relação entre Mano Menezes e o Cruzeiro é antiga, construída sobre capítulos intensos, marcados por vitórias expressivas, momentos de turbulência e, sobretudo, por um respeito que nunca deixou de existir. Mano fez parte de um período vitorioso da Raposa, ajudou a moldar a mentalidade competitiva que marcou o clube e conhece, como poucos, o peso da camisa celeste. Por isso, ouvir dele uma fala tão elogiosa teve um valor simbólico enorme, não apenas para os jogadores, mas para toda a torcida que reconhece em Mano uma figura que entende profundamente o que é ser cruzeiro. Ele sabe da exigência da torcida, da paixão que move cada grito no Mineirão e da pressão constante por resultados. Ao admitir que o Cruzeiro venceu por mérito, mesmo após críticas à arbitragem, Mano demonstrou grandeza e honestidade intelectual, virtudes raras em um ambiente tão competitivo. O torcedor percebeu isso e respondeu à altura, transformando o elogio em combustível emocional, um sinal claro de que o respeito entre treinador e clube permanece vivo, forte e recíproco. Essas declarações, somadas ao desempenho recente do time, reacenderam uma chama que estava adormecida em muitos torcedores. O orgulho de ver o Cruzeiro novamente sendo referência no futebol brasileiro. O respeito dos adversários é a prova mais clara de que o trabalho está surtindo efeito. Mano Menezes, sem querer, acabou se tornando uma espécie de porta-voz involuntário desse reconhecimento. Agora, a expectativa é para ver como o Cruzeiro seguirá aproveitando esse momento de ascensão. O foco dentro da Toca da Raposa está totalmente voltado para o próximo desafio. Mas é inegável que as palavras de Mano Menezes ecoaram como combustível emocional para o elenco. O discurso do treinador não apenas motivou, mas também reafirmou a confiança de um grupo que acredita no próprio potencial. A vitória sobre o Grêmio consolidou o bom momento e mostrou que o Cruzeiro não apenas compete, ele impõe seu jogo, dita o ritmo e domina com autoridade e convicção. Foi um triunfo que transcendeu o placar. Representou a confirmação de um time maduro, consciente do que quer e, sobretudo, de onde pode chegar. O torcedor percebe isso nas arquibancadas, o adversário sente em campo, e o futebol brasileiro volta a olhar para o Cruzeiro com respeito e admiração. E se o Cruzeiro segue nesse ritmo, o torcedor pode, sim, começar a sonhar mais alto. A consistência dentro de campo mostra que o clube não vive apenas uma boa fase passageira. Há um projeto sólido sendo construído, com base em planejamento, disciplina e confiança. A equipe tem estrutura de ponta, um elenco equilibrado e competitivo, um treinador que conhece o caminho das vitórias e, acima de tudo, tem o respeito de quem entende de futebol. Esse respeito não vem de discursos vazios, mas dos resultados, da postura e da identidade recuperada. As palavras de Mano Menezes ecoam como um marco na história recente do clube. Um lembrete de que o Cruzeiro voltou a ocupar o espaço que sempre foi seu por direito, o de protagonista entre os gigantes do futebol brasileiro. O brilho da camisa celeste, agora novamente temido e admirado, é o reflexo de um time que reencontrou sua alma vencedora e reacendeu a esperança de sua imensa torcida. E você, torcedor celeste, o que achou das declarações de Mano Menezes sobre o Cruzeiro? Acha que ele reconheceu a verdadeira força do cabuloso?
Deixe sua opinião nos comentários, ative o sininho e se inscreva no canal para continuar acompanhando cada detalhe dessa nova era azul que está tomando conta do futebol brasileiro.